Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a uma jornada que nos levará nos recônditos enigmáticos do conhecimento. Hoje, vamos explorar um conceito que desafia nossa compreensão do universo e nos envolve em um véu de mistério intrigante. Você já se perguntou como um simples movimento de asas pode desencadear um evento de proporções épicas? Já imaginou que o bater de asas de uma borboleta pode estar conectado a fenômenos surpreendentes em locais distantes? Prepare-se para embarcar em uma viagem de questionamentos profundos, pois estamos prestes a desvendar os segredos do efeito borboleta e a mergulhar na enigmática teoria do caos. Mas espere, não paramos por aí. Você já se questionou sobre a verdadeira natureza do caos? Será que, por trás dessa aparente desordem, há um padrão oculto que governa os eventos do nosso mundo? E se eu lhe disser que as respostas para essas perguntas podem revelar conexões profundas entre os eventos que moldam nosso destino? Acompanhe-nos enquanto exploramos os limites da compreensão humana e sondamos os mistérios que desafiam até mesmo as mentes mais brilhantes. Então, vem comigo que exploraremos esse enigma juntos. Vamos lá! Você já se deparou com a sensação estranha de que pequenas decisões podem ter impactos inimagináveis? Estamos prestes a mergulhar na estranheza dessa realidade, onde a batida de asas de uma borboleta pode se transformar em um redemoinho de mudanças cósmicas. Pense nisso, nossas vidas são cheias de escolhas aparentemente triviais. Mas será que essas escolhas são realmente tão insignificantes quanto parecem? E se cada uma delas pudesse desencadear uma sequência de eventos que reverberam através do tempo e do espaço? Abrace o mistério enquanto exploramos as ramificações profundas dessas teorias aparentemente complexas. Será que há um elo escondido entre o caos aparente e a ordem intrincada que observamos no mundo ao nosso redor? Prepare-se para uma avalanche de revelações que poderiam mudar a maneira como percebemos não apenas as borboletas, mas toda a tessitura do universo. À medida que mergulhamos nas profundezas inexploradas do efeito borboleta e da teoria do caos, uma coisa se torna clara. Há muito mais acontecendo sob a superfície do que nossos olhos podem captar. O que acontece quando a interconexão de todas as coisas se manifesta de maneiras que desafiam nossa compreensão? Como pequenas ações podem ser os catalisadores de eventos monumentais? O efeito borboleta é uma manifestação tangível da teoria do caos. Ele nos ajuda a visualizar como sistemas complexos e interconectados podem ser afetados por mudanças sutis, e a teoria do caos fornece o arcabouço teórico para entender por que essas mudanças podem resultar em consequências imprevisíveis. Essa conexão nos lembra da delicada interligação de todas as coisas em nosso mundo e da maneira como eventos aparentemente insignificantes podem ter impactos surpreendentes. Quanto mais nos aprofundamos, mais percebemos que as respostas estão envoltas em sombras, apenas esperando para serem iluminadas pela luz da descoberta. O efeito borboleta explorado. O efeito borboleta é um conceito que faz parte da teoria do caos, um ramo da matemática e da física que estuda sistemas complexos e dinâmicos. Especificamente, o efeito borboleta é uma metáfora que ilustra como pequenas mudanças nas condições iniciais de um sistema podem levar a diferenças significativas e imprevisíveis nos resultados ao longo do tempo. Na prática, o efeito borboleta é um conceito da teoria do caos que sugere que, em sistemas complexos, pequenas variações nas condições iniciais podem resultar em diferenças substanciais nos resultados futuros. A ideia por trás do efeito borboleta é que uma pequena ação, como o bater das asas de uma borboleta em um determinado local e momento, pode desencadear uma série de eventos que, por meio de reações em cadeia e amplificação, podem levar a grandes mudanças em um sistema complexo, como o clima global. A teoria do caos. Ordem no caos.
Ao contrário do uso comum da palavra caos para se referir à completa desordem, a teoria do caos trata da ordem que pode emergir de sistemas complexos, mesmo quando suas dinâmicas parecem caóticas. Ela sugere que muitos sistemas naturais e sociais podem exibir comportamentos complexos que são sensíveis a mudanças sutis em suas condições iniciais. Isso significa que, mesmo que um sistema seja determinístico, ele pode se tornar imprevisível a longo prazo devido à amplificação de pequenos desvios iniciais. Um exemplo clássico é o movimento de um pêndulo. Embora suas equações sejam bem definidas, pequenas diferenças em condições iniciais, como a posição inicial e a força aplicada, podem levar a movimentos completamente diferentes ao longo do tempo. Esse é um dos pilares da teoria do caos, a sensibilidade às condições iniciais. O efeito borboleta e a teoria do caos. Aqui está a conexão entre esses dois conceitos intrigantes. O efeito borboleta sugere que, em sistemas complexos, pequenas mudanças podem desencadear eventos substanciais. Em termos simples, o efeito borboleta é uma ilustração do princípio fundamental da sensibilidade às condições iniciais, que é uma característica central da teoria do caos. Isso significa que, em sistemas complexos, mesmo pequenas variações nas condições iniciais podem levar a diferenças significativas nos resultados futuros. A teoria do caos explora como sistemas complexos, mesmo que sejam governados por regras determinísticas, podem exibir comportamentos imprevisíveis e caóticos. Essa imprevisibilidade surge da sensibilidade às condições iniciais. Em outras palavras, pequenas alterações nos valores iniciais das variáveis de um sistema podem levar a trajetórias totalmente diferentes ao longo do tempo. O efeito borboleta é uma metáfora que exemplifica a sensibilidade às condições iniciais. Ele sugere que uma pequena mudança, como o bater das asas de uma borboleta em um determinado momento e local, pode iniciar uma cadeia de eventos que se amplifica ao longo do tempo e do espaço, resultando em efeitos surpreendentes e imprevisíveis. Quando combinamos esses dois conceitos, podemos entender como pequenas ações podem ter grandes impactos. No contexto do efeito borboleta, a borboleta representa a perturbação inicial, e a teoria do caos explica por que essa perturbação pode se propagar e criar um efeito em cascata. A sensibilidade às condições iniciais significa que, em sistemas complexos, as pequenas variações podem levar a trajetórias divergentes, que podem, por sua vez, influenciar outros sistemas interconectados, ampliando os efeitos ao longo do tempo. Voltando ao exemplo da borboleta, suas batidas de asas podem criar pequenas perturbações no ar, que, por sua vez, podem influenciar o clima local. Essas influências podem se acumular e se propagar, eventualmente contribuindo para a formação ou não de um evento climático maior, como um furacão. Implicações e aplicações. Esses conceitos não são meramente teóricos. Eles têm implicações práticas em várias áreas. Na meteorologia, entender o efeito borboleta e a teoria do caos pode levar a melhorias na previsão do tempo, uma vez que pequenas mudanças nas condições iniciais podem levar a diferenças nas previsões a longo prazo. A teoria do caos tem aplicações em várias áreas, incluindo meteorologia, física, biologia, economia, engenharia e até mesmo nas ciências sociais. Por exemplo, prever o clima a longo prazo é difícil devido à sensibilidade às condições iniciais, e o comportamento de mercados financeiros pode ser influenciado por pequenas mudanças nas condições econômicas iniciais. Reconhecer a sensibilidade às condições iniciais pode nos lembrar de que nossas escolhas, por menores que pareçam, podem ter efeitos significativos em nossa vida e no mundo ao nosso redor. E assim, concluímos nossa exploração fascinante do efeito borboleta e da teoria do caos. À medida que refletimos sobre como as interconexões sutis entre as coisas podem moldar nosso mundo, é importante lembrar que somos parte de um sistema intricado, onde até mesmo o menor movimento pode desencadear transformações enormes. De borboletas a tornados, de uma batida de asas a eventos globais, há mais mistérios escondidos sob a superfície do que podemos imaginar.
Que essa jornada nos inspire a apreciar a complexidade e a beleza do universo, nos lembrando de que estamos todos ligados por fios invisíveis de causa e efeito. Se você curtiu essa exploração, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar com aqueles que também anseiam por conhecimento e se inscrever para mais discussões instigantes. Um grande abraço e até a próxima!